Graça e a paz do Senhor, meus amados. Motivo de muita honra, né, para mim e para nossa igreja fazer parte do devocional dos 40 dias de oração e jejum da nossa convenção. Então, aqui tem o Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, mas do Norte, a nossa igreja está aqui representando. Então, uma motivação a mais para você comprar o devocional. Você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, você pode entrar no site da Lerban ou pelo telefone e adquirir também o seu devocional. Amém? Amados, dito isso, hoje é dia dos... Glória a Deus. Quem não sabia que era dia dos pais, agora já sabe. Hoje é dia dos... Ah, ficou mais bonito agora. Olha que legal. Aleluia. Gente, nós vamos fazer a leitura nessa noite. Lucas 15, do verso 11 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Uma vez, enquanto eu ainda estava no Betel Brasileiro, o pastor Jonas Madureira foi ministrar para os acadêmicos ali. E ele ministrou exatamente nesse texto. E eu fiquei impactado quando ele apresentou uma visão sobre esse texto que coloca em xeque o foco em que nós colocamos nessas parábolas. Porque o capítulo 15 apresenta 3 parábolas. E às vezes esses subtítulos que são colocados na edição da Bíblia, que não são inspirados, né, são subtítulos que é para facilitar o entendimento, mas às vezes pode até atrapalhar. A parábola que nós conhecemos como da ovelha perdida, na realidade o seu foco não é a ovelha perdida. O foco é um pastor que tinha 100 ovelhas. A parábola da dracma perdida não está na dracma que se perdeu, mas da mulher que tinha 10 dracmas. Consequentemente, a parábola do filho pródigo, né, o seu foco não está no filho, mas no pai que tinha 2 filhos. E diante disso, mediante esse entendimento,
o escritor chamado Timothy Keller escreveu um livro com o título O Deus Pródigo. E a palavra pródigo, no princípio, pode causar um espanto. Ela tem duas conotações. Ela tem a conotação mais comum, aquela que nós conhecemos, que significa esbanjador, gastar tudo dissolutamente. Mas a palavra pródigo também tem um outro significado, que é ser generoso ou dar com generosidade. O ator e escritor de peças teatrais, Aldo Galdino, lá de João Pessoa, ele fez uma peça intitulada O Deus Pródigo. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de levá-la em Altamira, há alguns anos atrás, e essa peça foi encenada lá na igreja. E ao observar esse contexto, uma vez que o foco da parábola não é o filho, mas o foco da parábola é o pai, e pródigo não tem apenas a conotação negativa, mas também a conotação positiva de ser generoso, então nós podemos chegar à constatação de Timothy Keller que essa parábola fala de um pai pródigo, que seria o melhor título, ou o Deus pródigo. E diante disso, o que eu gostaria de falar com os irmãos hoje é sobre a temática vivendo longe do Pai. Você pode dizer isso? Vivendo longe do Pai. E o capítulo 15 inicia apresentando os publicanos e pecadores. Se você for ver o versículo 1 e o versículo 2, Jesus está ali conversando com os publicanos, está ali conversando também com os pecadores. Quem são esses publicanos? Os publicanos eram pessoas que aliaram-se ao Império Romano e cobravam os impostos dos seus irmãos judeus, seus patrícios. E eles eram muito mal vistos pela sociedade porque eles cobravam mais do que deviam. Zaqueu era um cobrador de impostos, Mateus era um coletor de impostos, foram alcançados por Jesus. E havia também os pecadores. Quem são esses pecadores, pelo contexto? Eram pessoas que estavam à margem da sociedade no quesito moral. Ali havia adúlteros, prostitutas. Então, essas pessoas se aproximaram para ouvir Jesus falar, e Jesus estava com eles, ensinando. E então chegam os religiosos, os fariseus e escribas, e começam a questionar e a criticar Jesus pelo seu comportamento. E Jesus, então, apresenta essas 3 parábolas, mas em especial focaremos na última parábola. Como diz Simon Kistemaker, cada um daqueles que ouviam a Jesus deveriam se olhar no espelho e se identificar com algum dos personagens que iam sendo apresentados. O filho mais novo representava aqueles que, por sua moral e sua classe social, eram marginalizados. O filho mais velho era o judeu que se auto-justificava. O pai é o reflexo de Deus. Diante disso, vivendo longe do Pai, nós podemos observar 2 maneiras. E a primeira maneira que nós vemos que o texto nos apresenta é representada pelo filho mais novo, vivendo longe do pai, fora de casa. E é isso que nós vamos observar. Esse jovem já se encontrava longe do pai até mesmo antes de sair de casa. Provavelmente, o texto não vai apresentar as suas motivações, mas provavelmente ele já estava cansado das obrigações, cansado de obedecer, cansado de ter que prestar contas. E chega então o versículo 12 do capítulo 15 que nós lemos, que diz o seguinte: o mais novo disse ao seu pai: quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Então esse jovem, insatisfeito, em determinado momento chega para o seu pai e diz: eu quero a minha parte da herança. E isso aqui, no contexto da época, era o mesmo que está dizendo assim: pai, por que o senhor não morre logo? Está muito chato tudo isso aqui. Eu quero logo a parte dos bens que me cabe. Eu quero a minha herança. E quando um filho chegava a dizer isso, ele era considerado de fato como morto. Uma vez que ele pede a sua herança, ele está dizendo que ele quer que o pai morra logo, para que ele tenha a parte que lhe cabe. Era isso que esse filho estava desejando. Então, socialmente, a partir do momento que ele pega a sua parte da herança e sai de casa, a sociedade olha para aquele filho e fala: como é que ele pode fazer algo desse com seu pai? Ele é dado como morto.
Por isso, lá na frente, o pai vai dizer, estava morto e foi achado. Esse filho, então, pega os seus bens, a parte da herança que lhe cabe, e sai de casa, como diz no verso 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Primeira coisa, primeira característica de alguém que vive longe do pai, fora de casa, é que ele perde a noção de sobrevivência. É mesmo, pastor? Perde-se a noção de sobrevivência? Perde. Olha o que esse jovem fez. Primeira coisa, foi para um lugar distante, reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, aonde um socorro urgente não seria possível. O que ele queria era estar longe do seu pai. A única coisa que ele pensava era nas obrigações. A única coisa que ele pensava era em prestar conta. Isso tudo é muito chato, eu vou para bem longe. Só que muito longe, precisando do pai, não vai ser possível. Como diz aquele ditado, onde filho chora e mãe não vê. Quando eu fui para o seminário, o pessoal dizia, estava longe, papai e mamãe aqui no Pará, e eu lá em João Pessoa. Quando eu cheguei, alguns disseram, aqui é onde filho chora e mãe não vê. Só que lá eu estava bem cuidado. Eu estava indo para ser trabalhado por Deus. O objetivo era outro. O objetivo desse jovem aqui era completamente diferente. Ele foi para um lugar distante. Ele perdeu a noção de sobrevivência. Ele gastou tudo de maneira irresponsável e passou a viver dissolutamente. E viver longe de Deus é exatamente assim. Eu fico pensando como é que a coragem que as pessoas têm. Um ímpio, como é que ele tem coragem? O cidadão vai para uma festa até altas horas da madrugada, bebe todas, perde a sobriedade, começa a mexer com a mulher dos outros, corre risco de tomar facada, corre risco de tomar tiro. Só me diga, essa pessoa está com noção de sobrevivência? Gente, pelo amor de Deus. Quando eu saio de madrugada aqui para esse portão para ter que ir no aeroporto, eu saio com medo. Eu saio com medo. Às vezes tem que deixar o celular em casa, deixar as coisas, porque eu não sei o que pode me acontecer 2 horas da manhã. Aqui, olho para um lado, olho para o outro, todo. Eu fico vendo um cidadão longe de Deus. Ele não sabe o que ele faz, não. Esse jovem estava vivendo dessa forma. Estava vivendo dessa forma, sem noção alguma de sobrevivência. Eu quero ficar longe do meu pai. Eu não estou nem aí. É o cidadão, de repente tem alguém que está no estágio parecido com esse. Talvez você vai se identificar com alguns estágios aqui. De repente tem alguém que esteja cansado da igreja. Estou cansado de Deus. Estou cansado do meu pai, um adolescente ainda. Estou cansado do meu pai dizendo que eu tenho que ir para a igreja, da minha mãe dizer que eu tenho que buscar Deus. Estou cansado dessa vida. Estou cansado do pastor pegando no meu pé. Estou cansado de tudo. Ai, o que mais quero é me juntar logo. Não é nem casar, é se amaziar, né? Que fala. Porque antigamente o pessoal estava dizendo, vou casar para sair de casa, porque eu não estou suportando meu pai e minha mãe. Hoje em dia, nem espero isso não. Vou só me amaziar. Se plantar aqui não, cadê? Já foi. Já está morando com fulano, com ciclano, com beltrano, porque não está aguentando a mãe, não está suportando o pai. Isso também é ser pródigo, está fugindo de casa. E perde-se a noção de sobrevivência. Não tem noção nenhuma do que está acontecendo. Não faz sentido. E era exatamente isso que esse jovem estava vivendo. E é dessa forma, irmãos, viver longe de Deus. É correr riscos. É estar longe do Pai. Esse jovem não estava vendo a proteção que ele tinha em casa. Esse jovem não observava o cuidado que ele tinha em casa. Esse jovem não observava que ele estava ainda em um processo de preparação para a vida. A única coisa que ele estava pensando está muito chato tudo isso aqui. E eu quero liberdade, que é o ideal que se prega muito hoje, né? Eu preciso de liberdade. Eu quero liberdade. Eu tenho conversado com alguns irmãos, tenho conversado com algumas pessoas, tenho conversado com alguns jovens, até colegas meus de faculdade, fazendo-os entender que essa liberdade que o mundo prega não é liberdade. Essa ideia, irmãos, que está incutida na cabeça dos jovens e que a mídia faz toda a questão de difundir, de divulgar, essa questão do sexo livre, do sexo à vontade, arruína a vida emocional das pessoas, destrói os casamentos, destrói. Sabe o que eu estava conversando de vez em quando eu converso com algumas pessoas, é um treinamento. Vou dizer uma coisa para vocês. Claro que a gente precisa de muito domínio próprio, se guardar em Deus, mas eu casei virgem, minha esposa casou virgem. Enquanto nós namorávamos por 2 anos, a gente segurou a onda. Não, sexo só no casamento. Sexo só no casamento. Não dava vontade? Vocês acham que não dava vontade? Ou como é que não dá?
Segura a onda. Segura a onda. Não vamos pecar contra Deus. Não vamos pecar contra Deus. Vamos segurar a onda. Não vamos pecar, não vamos pecar. Se conta um testemunho desse, outro dia eu vi na televisão, parece que são 2 alienígenas, 2 extraterrestres. Nossa! Sério? Eu estava vendo um casal que decidiu se guardar para o casamento. Como vocês conseguem? Nossa, que lindo isso. Parece que as pessoas olham assim, parece que é uma coisa tão infantil, sabe? Isso é muito bom. Porque quando aparecem as propostas mundanas, eu já estou treinado. Casei, minha esposa, aí aparece uma filha do capeta. Está muito mais fácil resistir à tentação. Eu fiquei 2 anos treinando, fora o período antes do namoro, porque também sempre aparecem propostas, né? Quando você não está namorando. Tem gente que não está namorando com ninguém, está esperando Deus. Senhor, manda a varoa. Então a mulher, Senhor, manda o teu servo para mim, pai. Aí aparecem uns filhos do diabo, enviados de Satanás, só para querer fazer o irmão pecar. Aí eu digo para vocês, é um treino, segure a onda. Aí de repente a jovem pensa, não, mas isso aí ele está pedindo tanto, eu vou perder, né? Vou perder, eu amo tanto ele, vou ter que deixar. Ou então o contrário, né? O cidadão vai lá, não, tem que mostrar que eu sou macho alfa aqui, né? Se não fizer o serviço, vão dizer que eu sou. Aí sabe o que acontece? Bonitão e bonitona. Não treinou no namoro, quando você casar, o rabo de saia que aparecer, ele vai legal. Porque ele não treinou segurar a onda com você. E mesmo ao contrário. O bonitão que não treinou segurar a onda, né, com a bonitona, quando aparecer um bonitão falando coisas que você falava na época do namoro e não fala mais, ela vai ser facilmente atraída, porque não segurou a onda. Não treinou, não aprendeu. Deu vontade e fez. Aí quando casa é a mesma coisa. Aí o mundo está dizendo, você tem que ser livre. É por isso que os casamentos, cada vez mais, só aumenta os divórcios. As pessoas não sabem mais o que é compromisso. A ideia é seguir os seus instintos, é seguir a sua vontade, é seguir o que dá na telha. Era isso que esse jovem estava fazendo. Eu vou fazer o que dá na telha. Eu não estou nem aí para o que meu pai está me ensinando, não estou nem aí para o que meu pai está me falando. Eu quero é viver a vida, eu quero é curtir a vida. E as consequências? Deixa eu viver as consequências. É muita imaturidade. Achar que o que Deus está falando na sua palavra é como se fosse um Deus. Às vezes parece que a gente olha para Deus como se Ele só quisesse o nosso mal. Por que Deus coloca uns mandamentos tão difíceis para a gente seguir? Ah, é porque Ele é carrasco, Ele fica rindo e brincando com você. Não é isso. Ele se importa conosco, Ele se importa com as nossas emoções, Ele se importa comigo, Ele se importa com você. E nós precisamos entender o que a palavra do Senhor nos ensina, porque seguir o que essa geração tem ensinado é viver uma frustração física, emocional e espiritual. Por isso, que longe do Pai, fora de casa, perde-se noção de sobrevivência. Perde-se a noção de sobrevivência. Imagine uma criança andando por aí, você já pensou? Primeira coisa que alguém quando vê uma criança, ei, cadê seu pai? Cadê sua mãe? Uma pessoa longe de Deus é dessa forma. Anda perambulando por aí sem saber o que fazer. Não, eu vi uma bola aqui, eu vim pegar, corri atrás e me perdi. Aí fica correndo riscos. A sua vida espiritual é da mesma forma. Quando você vê alguma coisa que te atrai, sai diante da presença de Deus, foge da presença do Senhor, e lá você se perde. E foi exatamente o que aconteceu com esse jovem. Perdeu a noção de sobrevivência, e aí é onde entra a segunda coisa, começou a passar necessidade. Versículo 14. Versículo 14. Poxa, já está em João aqui, o negócio está... O vento está bom, viu? Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Depois, perdeu, é um efeito dominó. Perdeu a noção de sobrevivência. Gastou tudo que tinha. Né? Não investiu capital. Pegou tudo, quero saber desbanjar, vou gastar. Uma hora o dinheiro ia acabar. Começou a passar necessidade. Ah, pastor, então quer dizer que com Deus a gente tem prosperidade? Não. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Quando nós estamos longe do Pai, quando nós estamos fora de casa, nós corremos risco de necessidade física, nós corremos risco principalmente de necessidade emocional e espiritual. Você está longe da pessoa que mais te ama.
Tem gente que abandona a Jesus por conta de um relacionamento amoroso. Tem pessoas que abandonam a Jesus por conta de uma amizade. Tem pessoas que abandonam a Jesus por causa de propostas financeiras. Não, com Jesus não dá para, então eu vou fazer essas negociações sozinhos. Você passa a necessidade emocional, principalmente emocional e espiritual. Sabe, pessoas que viveram dentro de casa e de repente saem. Obrigado, Marcos. E de repente saem, elas têm vergonha de orar. Eu sei. Você sabe que você está errando. Eu já senti isso. Cometi um pecado, aí eu chego para falar com Deus, eu falo, mas que cara eu vou falar com Deus? Que cara eu tenho para falar alguma coisa com Ele? A não ser pedir perdão, e ainda com toda a vergonha. Quando a pessoa está longe de Deus, fora de casa, e ela começa a passar necessidade, ela tem vergonha de orar. Ela tem vergonha de pedir ao Senhor. Mas eu vou fazer o quê? Eu não tenho moral nenhuma. Fui eu que abandonei, fui eu que saí. Foi eu que dei as costas para ele, estou fazendo tudo errado. Esse jovem começou a passar necessidade e ele estava longe. Não tinha como pedir socorro, não tinha nem como mandar um zap. Não tinha nem dinheiro para colocar crédito mais. Acabou tudo. Cortou a internet. Cortou tudo. Contextualizando. Não tinha mais jeito. Talvez tenha alguém que está nesse estágio aqui. Talvez tenha alguém que saiu de casa. No primeiro momento foi só alegria, foi só beleza, estava tudo muito bom. Mas acabou o dinheiro, acabou os amigos, acabou as festas. E você pode estar passando necessidade física, talvez como esse jovem. Mas de repente seu problema não é financeiro, mas seu problema pode ser emocional. Poxa, não confio mais em ninguém. As pessoas que eu confiava me traíram, me deram as costas, só queriam saber do meu dinheiro, só queriam saber enquanto eu estava bem, agora eu não estou muito bem, agora eu não confio mais em ninguém. Eu abandonei aquele que realmente me amava, aquele que não se importa com o que eu tenho, com o que eu deixo de ter, aquele que se importa comigo, aquele que estava me instruindo, que estava me ensinando, que estava comigo em todas as horas. Eu o abandonei e agora eu estou passando necessidade. Talvez tenha alguém aqui que esteja nesse estágio. Mas ainda existe um estágio pior. O estágio da humilhação. Ponto 3. Versículo 15 diz o seguinte. Depois que ele começou a passar necessidade. Versículo 15. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Esse jovem entrou no estágio de humilhação profundo. Por quê? Ele conseguiu um emprego com um homem que o mandou cuidar de porcos. Se tinha uma coisa humilhante para um judeu, era isso. O porco era um animal impuro. Ele não devia ter contato com esse tipo de animal. O texto diz que o desejo que ele tinha não era de comer os porcos, porque ele não tinha desejo disso. O desejo dele era comer a lavagem que o porco comia. Mas o estado de humilhação estava tão grande que nem isso ele podia comer. O texto diz que ele desejou comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Olha o estágio de humilhação que esse homem se encontrou. E é exatamente isso que acontece com as pessoas quando se afastam de Deus, né? O pecado é muito atraente, o diabo apresenta as propostas, está aqui, ó, vem, luzes, holofotes. Olha o que Satanás, infeliz, apresentou para Jesus. Jesus, 40 dias no deserto. A palavra do Senhor diz que ele foi enviado para o deserto para ser tentado por Satanás. 40 dias de jejum, Satanás chega e fala, olha só, todos os reinos da terra eu te dou se você prostrado me adorares. Primeiro ele começou light, né? O pão. Se tu és o filho de Deus, ele começou atacando a identidade de Jesus. Né? Para que você veio? Para mostrar que tu és o filho de Deus. Então, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Olha como ele é sagaz. Não deu. Olha só, tudo isso eu te dou se você prostrado me adorares. Olha, lança-te aqui. Aí já começou a usar a palavra. E o Senhor, Jesus, sustentou. Como diz uma frase, Adão caiu no paraíso.
Jesus ficou de pé no deserto. Jesus mostrou que nós também podemos resistir ao diabo. Sabe, existem muitas propostas que ele te apresenta, mas no final é humilhação. No final, ele vai te chutar e te colocar para comer, para desejar comida de porcos. Era isso que esse jovem estava fazendo. E ainda assim, desejar comida de porcos e não poder comer, porque até isso estava lhe sendo negado. Quando ele chega no estágio máximo de depravação, de humilhação, de tortura, quando ele começa a observar que a sua vida chegou no fundo do poço, o texto diz que ele caiu em si. Versículo 17. O texto diz que ele caiu em si e ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Isso ele sabia. Socialmente ele não tinha mais direitos como filho. Ele já recebeu a herança dele, já recebeu a parte dele. O desejo dele agora é voltar e comer pelo menos como um empregado, porque os empregados do seu pai tinham mais dignidade do que a que ele estava tendo naquele momento. Então o desejo dele é: eu vou buscar alcançar o favor do meu pai e me tornar um empregado. Versículo 18, eu me porei a caminho, voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E agora, chegamos no estágio profundo desse rapaz, do filho pródigo. Ele então reconhece o seu pecado, ele cai em si, precisou de muitas etapas para chegar, precisou chegar no fundo do poço para reconhecer o seu erro. Mas quando ele chega no fundo do poço, ele lembra que ele tem um pai. E ele lembra que ele tem um pai generoso. Ele lembra que ele tem um pai amoroso. Ele lembra que ele tem um pai que não queria que ele se afastasse da sua presença, que ele se afastasse de casa. Apesar desse jovem socialmente ter desejado a morte do pai ao pedir a sua herança, esse pai ainda estava de braços abertos. E a palavra do Senhor diz que, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E existe alguns estudiosos que apresentam um dado que era vergonhoso para um oriental correr. E ele abandonou esses requisitos e correu ao encontro do seu filho. Abraçou o seu filho, o beijou. E aqui tem algo interessante que eu gostaria de destacar com os irmãos. O que foi que esse jovem planejou falar para o seu pai? No versículo 18, me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi. O que ele vai dizer para o seu pai? Pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Eram 3 frases. Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Quantas ele conseguiu dizer? Versículo 21. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Irmãos, o que me dá a entender aqui, eu fico imaginando a cena. O pai vendo o filho vindo de longe, ele começa a correr para o seu pai, e ele começa a dizer aquilo que ele havia planejado: pai, pequei contra o céu e contra ti. Enquanto ele está falando, o pai está procurando um dos empregados. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Antes dele dizer, trata-me como dos teus empregados, ele já grita: não estou prestando atenção no que você está falando. Não estou nem aí pelo que você está dizendo. Você voltou, se arrependeu, eu já sei o que você quer. Antes dele concluir a frase, ele fala: ei, vem cá, um anel no dedo, roupas novas, sandálias nos pés, e aquele novilho cevado, preparado para uma ocasião especial, que talvez o filho mais velho estivesse pensando: é para o meu casamento. É o novilho cevado, não é um novilho qualquer, é um especial. Aquele lá está separado para engorda, é para uma ocasião especial que nós vamos usar. Chama o servo, é aquele lá, traz aquele novilho, traz aquele bezerro, nós vamos matar, porque o meu filho foi morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, o que esse pai estava dizendo é, colocando o anel no dedo: você é filho novamente, tem direito a uma nova partilha.
Nós não vamos aqui dizer o que a sociedade diz. Eu te amo, você é meu filho, roupa nova, a melhor roupa que tinha na casa era do pai. Ele estava mais bem vestido agora do que antes. A melhor roupa da casa que ele está pedindo para trazer, provavelmente é do dono da casa. Tragam a melhor roupa, coloca a sandália nos pés, porque quem anda descalço é escravo. Coloca a sandália nos pés dele. Ele é meu filho novamente. Vamos celebrar. Irmãos, hoje celebra-se o Dia dos Pais. E nós celebramos nessa noite também a graça imerecida do nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Esse é o Pai por excelência. Que por mais que nos distanciemos dele, que por mais que desejemos a morte dele, que por mais que nos afastemos dele, ele está de braços abertos para te receber. Eu não sei o que você fez, eu não sei em que estágio você está. Talvez tem pessoas aqui que estejam no primeiro estágio ainda, achando tudo muito chato. Não espere chegar nem no segundo estágio, começar a passar necessidade. Talvez tenha alguns que estão no segundo estágio passando necessidade. Não espere chegar no estágio de humilhação profunda, no fundo do poço, para então pedir ajuda, para então lembrar do seu pai, para então voltar para casa. Ele está de braços abertos agora. Aquele jovem saiu, mas no momento que ele saiu, o pai já estava pronto a recebê-lo novamente. Eu sei que ele vai voltar. Tem aqueles que vêm para a igreja, aceitam a Jesus, mas às vezes nunca se tornam filho. Filho é aquele que o Espírito Santo passa a morar. Que a palavra do Senhor diz isso. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. Isso é regeneração. Só que tem filho que de vez em quando dá uma paranoia. Tem uns filhos que... Filho. Filho quando sai, volta. Quem não é filho, às vezes vai e não volta mais. Mas eu estou falando, se você é filho, se nesse período que você está afastado, Deus ainda não te deixou morrer, Deus ainda preservou a tua vida, Deus tem te guardado, sabe o que Ele está fazendo? Ele está te esperando. Ele está te esperando, eu não sei em que estágio você está, mas Ele está de braços abertos te esperando. Porque filho volta para casa. Se você é filho, não espere chegar no último estágio. Ele quer te poupar de muita coisa. Volta para casa logo. Ele tem um anel para colocar no teu dedo. Ele tem roupas novas para te dar. Ele tem sandálias para colocar nos teus pés. É um Deus gracioso. E sabe o que Ele faz? Ele não joga na tua cara. Porque Ele sabe que você já passou por tudo. Ele sabe que a vida te ensinou coisas que você poderia ter aprendido aos pés dele. Ele sabe que você aprendeu a duras penas aquilo que se você tivesse em casa não precisaria. Ele está te esperando para fazer uma festa e celebrar o teu retorno. É isso que o Senhor faz. É isso que Deus faz. Sabe para quem é essa mensagem? Para os publicanos e pecadores. Jesus ele é muito estratégico no que Ele faz. Como eu falei aqui, nos 2 primeiros versículos, os publicanos e pecadores estavam ouvindo Ele quando chegam os religiosos. E Jesus então começa a falar do amor do pai para com o filho pródigo. Aquele que se distanciou. O que Jesus está dizendo é: ei, publicano, que está pegando mais do que deve. Ei, você que está com a tua vida moral toda desregrada. O pai está de braços abertos para te receber de volta. Não é essa a vida que Ele tem para ti. Não é essa a vida que Ele quer para você. Mas existe um outro estágio, existe um outro irmão, existe um outro filho. E com esse filho, o Senhor Jesus está dando os recados para os fariseus e para os escribas. Vivendo longe do Pai, dentro de casa. Versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. E nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos.
Mas quando volto para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. A gente poderia colocar aqui várias características do que é viver longe do pai, fora de casa, mas eu vou destacar só uma, e que fica muito nítido na vida do filho mais velho: a falta de intimidade. Quando ele diz: pai, eu tenho trabalhado para ti todos esses anos como um escravo. Algumas versões falam servo, mas aqui é uma variação do termo doulos, que significa escravo mesmo. O que ele está dizendo é: eu sempre trabalhei para ti como um serviçal. O que ele está dizendo é: eu não estive ao teu lado como um filho, eu trabalhei para ti como um escravo. O que ele está dizendo é: eu sempre fiz por merecer. Sabe o que esse jovem está revelando aqui? Sabe, pai? Ele não sabe que é isso que ele está revelando, mas é isso que ele estava fazendo e que muitas vezes nós fazemos. Eu não estou servindo muito por quem tu és, mas pelo que eu posso receber em troca. E quando eu não vejo o que eu posso receber em troca, é exatamente o que esse jovem estava pensando. O meu serviço a ti, eu tenho trabalhado como escravo, o Senhor nunca me deu um cabrito, que ele está falando, eu não estou nem exigindo o novilho cevado, o Senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. O que o pai diz? Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Esse jovem, o filho mais velho, ele não tinha noção do que era ser filho. Por isso ele também não tinha ideia do que era ser pai. Ele não sabia o que era ser filho, então ele não tinha ideia do que estava passando no coração do pai ao se alegrar em ver o seu filho mais novo retornando para casa. Ele só sabia o que era trabalhar por méritos próprios. E às vezes a gente está assim na igreja. Ó Senhor, observa aí, estou aqui. Todo dia na igreja, trabalhando para o Senhor, lutando, né? Não tem nem tempo de orar. Você pensa que eu não caio muitas vezes nessa do filho mais velho? Ó Senhor, só está vendo aí o trabalho, né? Visita um, visita outro, todos os cultos, a gente chega cedo, a gente se esforça para fazer o melhor para Deus, e estamos trabalhando para Deus. E de repente Deus está assim, está fazendo tudo isso para mim, é bonito, né? Legal. Quando é que a gente vai voltar a conversar? Quando é que você vai voltar a orar como antes? Quando é que você vai voltar a ler a minha palavra? Quantas e quantas vezes eu me percebo como o filho mais velho? Quantas e quantas vezes eu paro assim, não é isso que é o principal. Não é isso que é o essencial. E aí às vezes eu posso me achar no direito de cobrar de Deus. Não, Senhor, poxa, tanto e tanto tempo trabalhando para ti, fazendo tantas coisas para ti. E Deus fala: eu não estava sabendo. Porque tu estava fazendo tanta coisa que eu não queria, que não precisava, porque está faltando a gente conversar. E aí muitas vezes a gente se frustra e quer reclamar com Deus. E dizer: poxa, eu estou trabalhando como um escravo. E Deus fala: pois é, você tem que viver como filho. Porque escravo não entra no quarto do seu senhor. Mas o filho pode bater e falar: pai, vamos conversar. Estou precisando de conselho. Está difícil a vida, está complicado. E o pai vai dizer: entra, meu filho. Vamos conversar. Qual é o problema? Qual é a situação? O que está acontecendo? Talvez tem pessoas aqui que estejam nesse estágio. Talvez tem pessoas aqui que às vezes não entendem por que tem pessoas que tinham uma vida tão desregrada fora da igreja, fora no mundo. E aí quando de repente aparece na igreja, aquela pessoa é abençoada, tem uma alegria que você não tem, busca a Deus, uma alegria da salvação intensa. E você fala: meu Deus do céu, tanto tempo na igreja, tanto tempo trabalhando, não consigo sentir isso que esse irmão sente. É porque ele está sentindo a volta para casa, o amor do Pai. Ele está entendendo tudo que ele estava passando, tudo que ele estava vivendo, e ele sentiu a graça e o amor de Deus. E a gente está aqui dentro,
podendo usufruir do mesmo amor, podendo usufruir da mesma graça, podendo ter a mesma intimidade, mas trabalhando, e se Deus não abençoa, a gente reclama. E se Deus abençoa o outro, ou parece que o outro tem mais intimidade com Deus, né? Parece que o outro recebeu dons primeiro do que você. Poxa, estou aqui tanto tempo, a gente não recebe dom nenhum. O irmão chegou ontem, batizado e fala e tudo, e recebe dons, e Deus abençoa, e o homem prega, e o povo se converte, e é testemunho atrás de testemunho, e na minha família não acontece nada, e eu prego para o povo, ninguém é tocado. Às vezes a gente pode agir como filho mais velho, e Deus não tem nada a ver com isso. O que Ele quer é que nós tenhamos intimidade com Ele. O que Ele quer é que nós tenhamos intimidade. Uma vez um jovem falou assim para mim, eu pensei que ele estava justificando, né? Pensei que ele estava justificando a vida dele, porque era um rapaz que tinha uma vida meio desregrada também. Mas ele falou uma coisa que é verdade. Ele chegou e falou assim: Deus se agrada mais, às vezes, de uma pessoa que vive errando, mas quando chega diante de Deus, ora com o coração sincero, dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu sei que eu não mereço nada. Eu tenho vergonha de estar diante de Ti, me perdoa, tem misericórdia da minha vida. Do que um religioso, fariseu, que vive dentro da igreja fazendo as coisas por méritos próprios, achando que merece as bênçãos de Deus pelo que faz. Jesus fala uma parábola do fariseu e do publicano. O fariseu batia no peito: graças te dou, Senhor, porque não sou como esse publicano. Dou o dízimo de tudo quanto ganho, jejum 2 vezes por semana. O publicano, por sua vez, batia no peito, nem ousava olhar para o céu, mas dizia: sê propício a mim, que sou pecador. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus então pergunta: quem desceu justificado? Qual é a resposta? É de quem depende de Deus. Sabe, esse filho mais velho é a representação dos fariseus, que eram egoístas, que só pensavam em si. E alguém certa vez disse: o egoísmo é um mundo muito pequeno, habitado por um único homem. Se nós estamos na igreja, trabalhando, buscando alcançar o favor de Deus, nós estamos completamente equivocados. Sabe por quê? Porque Ele vai dizer assim para você: não é suficiente você viver como um filho, servindo, obedecendo, amando, entrando no quarto, conversando comigo como seu pai, do que ficar andando de um lado a outro, trabalhando como um escravo, às vezes fazendo até aquilo que eu não pedi, buscando só, porque tem gente que pensa assim: não, quero agradar o meu patrão, no final vai ter um saláriozinho melhor. Tem gente que faz trabalho para no final agradar o patrão. Sabe o que Deus quer de você? Que você viva como um filho, não buscando seus méritos, não buscando que Ele olhe para você e bata no final na sua cabecinha e fale: bom menino. Viva por gratidão pelo que Ele fez por você. O meu relacionamento com meu pai hoje é um relacionamento de um filho já amadurecido. E um relacionamento de filho amadurecido é engraçado, que é muito diferente de um filho, de uma criança que ainda está dentro da casa do seu pai, que está em formação, né? Às vezes ele obedece pelo respeito, às vezes ele obedece pelo medo, é um misto de sentimentos, mas quando ele amadurece, o amor, a consideração e o respeito que ele tem pelo pai é por tudo que já aconteceu, não é pelo que ele pode receber. Eu não respeito meu pai, não amo meu pai, não é pelo que ele pode me dar. Não mais hoje. Mas por tudo que já foi construído. Por tudo que ele já me deu. Por quem ele é na minha vida, pela representação que ele tem para mim. O nosso relacionamento com Deus tem que ser dessa forma, não é buscando vantagens, não é buscando méritos, não é com medo também de apanhar e ser disciplinado. O nosso relacionamento com Deus tem que ser de uma igreja amadurecida, de filhos amadurecidos, de pessoas que o servem, que o obedecem, que o amam, que conversam com Ele por quem Ele é, por tudo que Ele já fez, pela representação que Ele tem na nossa vida, e porque nós, diferentemente, né? A única diferença nessa ilustração é que nós somos eternamente dependentes. A única diferença nessa ilustração é que nós somos completamente dependentes dele sempre. Nós nunca vamos alcançar a maioridade.
Mas nós nos tornamos amadurecidos no que diz respeito ao entendimento de que o que Ele fez por mim? Puxa, eu não mereço nada. Nunca mereci nada. Ele enviou o Filho dele para morrer na cruz por mim. Eu era inimigo de Deus, porque é isso que a palavra do Senhor nos chama. Éramos inimigos, filhos da ira. E Ele nos comprou como escravos, mas não nos deixou na condição de escravos, porque o termo resgate, o termo redenção, é um termo ligado à escravidão. Então Ele nos comprou como escravos, mas não nos deixou nessa condição. Nos colocou a condição de filhos. Sentamos à sua mesa, comemos. Somos servos, mas também somos filhos. Filhos de Deus, e precisamos e devemos viver como tais. Eu quero finalizar fazendo uma pergunta. Hoje, você se identifica com qual dos dois filhos? Ou de repente está tudo bem na sua vida. Você não se identifica com nenhum dos dois. Isso pode acontecer. A carreira cristã, ela está cheia de oscilações. De repente ontem você fez uma oração: Senhor, estou sem intimidade, está muito ruim o negócio aqui na minha vida, quero mudar. Eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Quero buscar o Senhor. De repente você fez essa oração ontem, fez essa semana, e você está bem. Mas de repente tem alguém aqui que está precisando cair em si como o filho mais velho, que está sem intimidade, que está precisando de intimidade, que está precisando entrar no quarto e falar com seu pai, conversar com ele, dizendo: Senhor, está tão difícil, estou tão longe de Ti, né? Poxa, estou na igreja, estou fazendo as coisas aí, nem sei se o Senhor está se agradando disso, né? Nem sei se é isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer? Me instrui, me ensina. Não quero viver como um escravo distante, longe, né? Cochichando, que às vezes tem até medo de conversar com o Senhor, de pedir alguma coisa. Me perdoa por estar tão longe. Mas de repente tem alguém que está fora de casa, como o filho mais novo, está bem distante, que está passando por dificuldades que, se talvez você estivesse dentro de casa, não estariam acontecendo, e está precisando aprender a duras penas. Eu não sei em qual dos estágios você está, mas uma coisa eu sei: o Pai é o mesmo. É o Pai que está disposto a perdoar tanto um quanto o outro. É um Pai, é um Deus pródigo, generoso, no sentido positivo da palavra, que está disposto a te perdoar pela sua religiosidade, pelo seu egocentrismo. Está disposto a te perdoar por querer fazer as coisas para mostrar, só para mostrar, para Ele e para os outros. Ele está disposto a te perdoar por isso. Está disposto a perdoar aquele que saiu de casa e que esbanjou tudo, e que está com feridas físicas, feridas emocionais, feridas espirituais. Ele está de braços abertos para te receber. Ele está de braços abertos para te perdoar. Eu te convido a ficar de pé nesse momento.